Olá, pessoal! Continuando então o nosso curso sobre nulidades no processo penal, nessa aula nós vamos falar um pouquinho sobre as nulidades em espécie, começar a falar sobre as nulidades em espécie previstas no Código de Processo Penal. Então, primeira coisa, o artigo 564 do Código de Processo Penal prevê no seu inciso 1º a hipótese de nulidade por incompetência, suspeição ou suborno do juiz. Com relação à incompetência, diz o princípio do juiz natural que ninguém será processado senão pelo juiz indicado previamente pela lei ou pela própria Constituição. Então, as regras de competência para o processamento e julgamento dos processos, elas sempre devem ser observadas sob pena de nulidade. No caso de incompetência relativa, prevalece o entendimento de que haverá prorrogação da competência se não for oposta à exceção de incompetência no prazo legal, que é o prazo da resposta à acusação. Isso está lá no artigo 108 do Código de Processo Penal, certo? Lembrando que a incompetência relativa é aquela que geralmente se refere à matéria territorial, a questão territorial do local em que está sendo processado. A incompetência absoluta, que é aquela geralmente identificada em razão da matéria ou por prerrogativa de foro, não admite preclusão, diferentemente da relativa, certo? Então, ela pode ser alegada a qualquer momento e até mesmo declarada de ofício pelo juiz. Com relação à prevenção do juízo, é importante lembrar também que o STF tem um entendimento sumulado, segundo o qual é relativa a nulidade decorrente da inobservância da competência penal por prevenção. E a prevenção é aquela ideia de que o juiz que primeiro toma contato com o processo é aquele que se torna, então, prevento para o julgamento. Isso é o que diz a súmula 706, que eu acabei de ler para vocês, tá? Também a respeito do tema da incompetência, o artigo 567 do Código de Processo Penal posteriormente vai falar que a incompetência do juízo anula somente os atos decisórios, devendo o processo, quando for declarada nulidade, ser remetido ao juiz competente. Quanto a essa questão, pessoal, alguns autores, como por exemplo Ada Pellegrini Grinover, o Magalhães Scarans, que tem um livro sobre nulidades, eles defendem que essa regra é inaplicável diante das competências de jurisdição fixadas pela Constituição de 88, que veio depois do Código de Processo Penal. E a Constituição, ela consolida a garantia do juiz natural, que eu já falei para vocês. Então, por conta desse princípio, esses autores entendem que decretada a nulidade por incompetência do juízo, principalmente a incompetência absoluta, o processo deve ser reiniciado no juízo competente, não sendo possível o aproveitamento dos atos instrutórios, os atos que já foram praticados no juízo anteriormente, que se dizia competente. O NUT, por exemplo, defende que somente nos casos de competência relativa, ou seja, a incompetência territorial, pode-se aproveitar os atos instrutórios que aí seriam ratificados no juízo competente, tá? E os decisórios seriam anulados para que sejam renovados pelo juízo competente. No entanto, pessoal, o entendimento jurisprudencial dominante costuma ser ainda de que, mesmo nos casos de incompetência absoluta no processo penal, somente os atos decisórios são anulados, os atos de decisão praticados pelo magistrado no juízo incompetente. E se torna possível, então, a ratificação dos atos não decisórios, ou seja, a produção de provas e a prática de outros atos processuais nesse sentido. É uma questão que comporta divergências, principalmente com a inserção do princípio da identidade física do juiz no processo penal, que está lá no artigo 399, parágrafo 2º do CPP, que foi modificado pela Lei 11.719 de 2008. E, segundo esse artigo, o juiz que presidiu a instrução é que deverá proferir a sentença. Então, por conta dessa previsão do princípio da identidade física do juiz, alguns autores continuam entendendo que não seria admissível que a prova colhida perante o juízo incompetente fosse reaproveitada perante o seu juízo natural. O juízo é naturalmente competente de acordo com as regras da Constituição. Bom, continuando aqui, esse inciso ainda, o inciso 1º do artigo 564, ele faz referência somente à suspeição, tá? E não ao impedimento e à incompatibilidade, que são hipóteses previstas nos artigos 252 e 253 do Código de Processo Penal. Mas prevalece o entendimento de que, nos casos de impedimento e incompatibilidade do juiz, o processo seria juridicamente inexistente, porque o juiz não estaria investido da função jurisdicional.
Por outro lado, o Badaró entende que esse posicionamento não pode ser aceito, certo? Porque o juiz impedido está sim investido de jurisdição, ou seja, ele ainda é juiz, ele apenas não pode exercer por conta do impedimento, tá? Para o autor, então, o correto é o posicionamento de que se trata de uma nulidade absoluta, né? O impedimento, e não de uma inexistência. A expressão suborno do inciso 1º, ela não é técnica, certo? Porque, na verdade, não existe o suborno no nosso Código Penal. Então, ela tem sido interpretada de forma extensiva. Abrange aí a corrupção passiva, a concussão e até mesmo a prevaricação do magistrado, né? O funcionário público. Então, se a parte sabe que o juiz praticou alguma dessas condutas no processo, né? Que agiu com corrupção ou que praticou o crime de concussão, a parte deve invocar esse fato para anular tudo que foi praticado por aquele juiz subornado, tá? Se, no entanto, o réu foi absolvido com trânsito em julgado, aí nada pode ser feito para reabrir o processo, certo, pessoal? Porque não existe a revisão criminal a favor da sociedade. A revisão criminal ela é somente para a defesa, para o réu poder rever aquela sentença que de alguma forma não foi correta, tá? Mas o juiz, nesse caso, pode responder criminal e administrativamente, tá? Passando agora que nós falamos do suborno, o inciso 2 do artigo 564 vai falar sobre a nulidade por ilegitimidade de parte, tá? A ilegitimidade de parte não é uma causa de nulidade processual, certo, pessoal? Mas da extinção do processo sem o julgamento do mérito em verdade. Então, se a parte for ilegítima, o juiz deve sempre rejeitar liminarmente a denúncia ou queixa. E essa ilegitimidade da parte, ela pode ocorrer de diversas formas. Pode ser, por exemplo, em relação àquele que propõe a ação penal, que é o que nós chamamos de ilegitimidade ad causa, por exemplo, numa ação privada promovida pelo Ministério Público, ou seja, que não é titular daquela ação. Ou também a hipótese de legitimidade ad processo, que é o caso de falta de capacidade para estar em juízo, por exemplo, no caso de uma ação penal privada promovida por uma vítima menor de 18 anos, então ela não tem capacidade para estar em juízo ainda. E também a hipótese da incapacidade postulatória, né? Que é o caso, por exemplo, de uma queixa oferecida por procurador sem os poderes especiais exigidos pelo artigo 44 do Código Penal. Então, é isso, pessoal. Nós vamos falar sobre essas duas espécies de nulidades e nas próximas aulas vamos continuar vendo as nulidades em espécie previstas no artigo 564 do Código de Processo Penal. Até a próxima!